Bom dia a todos. É um prazer estar cá, muito obrigado pela oportunidade. O tema que nos traz cá hoje é a inovação na construção residencial. Eu iria fazer chamo-me Hermano Rodrigues, conforme já foi referido, portanto trabalho muito em temas ligados à eficiência empresarial coletiva e à inteligência estratégica. Tenho, com muito prazer, feito um conjunto bastante alargado de trabalhos no contexto da cadeia de valor da construção e do imobiliário e, portanto, dentro deste chapéu, de facto, da construção residencial, pareceu-me que trazer o tema da inovação seria importante, porque ele é muito imperativo hoje, conforme vou tentar, justificar. A minha apresentação tem 4 tópicos fundamentais. Um primeiro, que estará muito centrado no enquadramento da construção residencial no contexto europeu. Um segundo ponto, digamos, centrado no tema da orientação para a inovação no setor, ou na falta dela, conforme vamos ver. Um terceiro ponto, muito centrado em tendências globais no setor, especificamente em torno dos temas mais relacionados com a inovação. E um último tópico, centrado naquilo que são as principais barreiras à inovação e que, de alguma maneira, justificam a realidade atual. Começando pelo tema da construção residencial na Europa e situando até um bocadinho também a realidade portuguesa. Portanto, o que é que era a ideia fundamental? A ideia de que, não só no contexto nacional, mas no contexto europeu, nós temos uma evolução no tempo. Se recuarmos praticamente ao início da década, da primeira década deste século, verificamos que efetivamente a construção residencial teve uma redução bastante acentuada no contexto europeu, também no contexto nacional. Portanto, temos aqui dados sobre novas licenças para edifícios residenciais, na UE 27. Percebemos que entre 2005 e 2024 o número de novas licenças em milhares passou de 2.646 para 1.546. Portanto, uma redução de 20 pontos, que é muito significativa, que naturalmente conheceu, digamos, o seu pico invertido nos anos 2011, 2012, 2013, teve alguma recuperação até 2020, teve uma quebra bastante acentuada de novo de 2020 para 22, 23, 24 e conhece agora, digamos, alguma recuperação, mas que do ponto de vista europeu ainda não é perfeitamente consolidada, não é? Percebemos também que os mercados mais relevantes em 2005 eram o francês, o espanhol e o alemão. Em 2024, portanto, em anos mais recentes, temos um equilíbrio. Portanto, a realidade não se alterou de forma extremamente significativa. Portanto, França continua a ter o mercado mais relevante. A quebra em Espanha foi muito acentuada e na Alemanha houve um decréscimo não muito significativo. Em Portugal conseguimos perceber que há uma quebra muito acentuada entre 2005 e 2024, que nós conhecemos naturalmente bem. Esta realidade criou naturalmente um déficit bastante alargado de habitação no contexto europeu. Na verdade, esta realidade é global
e no caso português, digamos, um déficit muito significativo que se traduz, digamos, na realidade que conhecemos, sobretudo na última década. Do ponto de vista das perspectivas futuras, bom, a realidade que se espera para o horizonte de 2030 é uma realidade de um crescimento bastante significativo da construção de edifícios residenciais. Na Europa, uma média de quase 6% de crescimento anual, que é bastante expressivo no contexto internacional, mas ainda assim aquém daquilo que se espera para a América do Norte e em particular para a África e para o Médio Oriente. A África é claramente a geografia onde o crescimento da habitação, da construção residencial vai ser mais elevado, embora com uma base que se percebe que ainda é bastante pequena, não é? Bom, este quadro é claramente influenciado por vários fatores, nomeadamente na Europa, que está associado a fluxos migratórios, ao aumento populacional, sobretudo em meios urbanos, e a um desalinhamento persistente que sabemos então que existe entre a oferta e a procura, com um déficit de oferta relativamente à procura. Isso naturalmente espera-se que continue a determinar um crescimento agora bastante acentuado da construção residencial. Por outro lado, este crescimento de médio prazo será condicionado por um conjunto de desafios que restringem, em certos casos também incentivam a capacidade de responder adequadamente ao mercado, e era sobre este tópico dos desafios que também agora queria tocar ao de leve. Portanto, por um lado, um desafio muito importante no setor da construção, seja ele residencial ou não residencial, é o tema da escassez de mão de obra técnica e qualificada. Portanto, é um desafio que conhecemos bem em Portugal, é um desafio no contexto europeu, é pelo menos um desafio no mundo desenvolvido. E, portanto, obviamente que num contexto em que antecipamos uma procura que continuará a ser robusta, uma oferta que quer responder a essa procura. Obviamente que temos aqui desafios muito significativos de produtividade, uma vez que com as mesmas pessoas e em certos casos com menos pessoas vamos ter que produzir mais. Portanto, o primeiro grande desafio é este. O segundo desafio é um desafio, digamos, ele próprio centrado na produtividade. Nós sabemos que o setor da construção é um setor que tem vindo a procurar trilhar um caminho mais industrial e, portanto, de industrialização, mas a verdade é que os números da produtividade do setor continuam a ser bastante, enfim, modestos, por comparação com outras indústrias, e a dinâmica de crescimento da produtividade também tem desafios significativos. Então, um segundo desafio fundamental, que está naturalmente linkado ao primeiro, é a reduzida produtividade que caracteriza o setor, a reduzida capacidade de aumentar de forma significativa essa produtividade e, portanto, de forma associada ao aumento e a dificuldade também de aumentar a capacidade produtiva do setor. Um terceiro desafio centra-se no tema do acesso a materiais e da volatilidade de custos. Sabemos que, efetivamente, também, digamos, nos materiais de construção, enfrentamos tudo aquilo que são desafios muito significativos ligados ao setor da energia, que, como sabem, tem sido altamente volátil e tem determinado alterações muito significativas na capacidade de produção e depois também nos preços dos produtos, e naturalmente associado a isso há outros fatores, naturalmente,
incluindo a questão das matérias-primas de base, a influência também das matérias-primas secundárias e a importância de promover, digamos, uma maior circularidade, etc. Tudo isso tem impactado de forma significativa nos custos de produção pela via dos materiais. Um último desafio é a pegada ambiental e as pressões crescentes que lhe estão associadas, não só, digamos, na fase de construção, mas também muito pensando naquilo que é o ciclo de vida, normal, digamos, do edificado, onde há desafios muito significativos de redução da pegada, nomeadamente da pegada carbónica, que também, naturalmente, cria aqui desafios importantes e estimula muito processos de inovação. Eu diria que, em muitos casos, para além da inovação propriamente dita, estimula também processos de abrangência na capacidade de absorção e de implementação de soluções que estão desenvolvidas no mercado. Há barreiras muito importantes, até nos próprios modelos associados ao funcionamento dos mercados de construção, na adoção de inovação, que é muito importante, apesar de tornar tipicamente a construção um pouco mais onerosa na fase de construção, é muito importante depois no ciclo de vida, porque pequenos níveis de eficiência, por exemplo, energética, podem traduzir-se em poupanças muito significativas, não só de custos, mas de pegada. O terceiro aspecto que trazia para aqui, portanto, centrando agora na orientação para a inovação do setor, é a ideia de que, de facto, o setor da construção, por comparação com outras indústrias, fica muito aquém naquilo que é o investimento associado à investigação e desenvolvimento. Portanto, estamos a ver que, num indicador básico de peso do investimento em ID no VAB, neste caso, para o caso português, verificamos que as tecnologias de informação e comunicação têm níveis de investimento que, no ano mais recente de dados disponíveis, 2023, chega quase a 7% do VAB. As indústrias transformadoras, em média, investem 4%. O total da economia, em média, investe perto de 2%, a construção investe cerca de 0,4%. Isto não é enfim, também temos outras atividades onde o nível de investimento em ID é mais baixo do que, em média, na construção. Isto não é necessariamente um super problema, porque as atividades económicas fazem inovação, muitas vezes com inputs que não têm necessariamente que ser investimento em ID, e seguramente a construção é um bom caso. Uma parte também da inovação aplicável ao setor da construção é desenvolvida fora do setor da construção, nomeadamente a montante nos setores fornecedores. De qualquer das maneiras, acho que estes números revelam uma margem grande de progressão de investimento em ID, que será certamente bastante importante para a inovação em sentido geral na construção e, em particular, na construção residencial. Se, em vez de olharmos para o investimento em ID, olharmos para, enfim, os dados que saem tipicamente do inquérito à inovação europeu, também verificamos que o peso, agora ao nível da UE, portanto, das empresas sem inovação ou com inovação apenas ao nível da empresa, é claramente maior no setor da construção face à média dos setores de atividade no conjunto da economia europeia. Portanto, isto para dizer, em sentido geral, que o setor da construção não é propriamente um setor super inovador.
e, portanto, precisa de fazer uma aposta mais significativa na ID e na inovação. Do ponto de vista daquilo que podem ser áreas relevantes de investimento em inovação com repercussões relevantes no domínio da construção residencial. Uma primeira área interessante tem a ver com, entre aspas, a aquisição de dados, portanto, investimentos em sensorização, na internet das coisas, no 3D, e, portanto, enfim, a partir de um inquérito que temos aqui focado na fonte, cerca de 40% das empresas americanas adotam já tecnologias de IoT, portanto, uma percentagem, apesar de tudo, relevante no setor da construção. Uma segunda área bastante relevante de inovação é a área da automatização de processos, portanto, robótica, impressão 3D, drones. Também neste inquérito, cerca de 30% de crescimento ao ano perspectivado entre 2024 e 2033 para a adoção deste tipo de processos no setor da construção. Uma terceira área bastante importante é da digitalização e análise digitalizada, com aplicações de ferramentas como o BIM, os Digital Twins, a inteligência artificial, cujo impacto, digamos, na redução de custos pode ser muito significativo, uma estimativa aqui aproximada dos investimentos nestas áreas ligadas à aplicação da inteligência artificial, que pode permitir uma redução de custos de 32%. Uma quarta área de aplicação da inovação ligada à descarbonização do setor da construção, com a utilização de novos materiais de construção, com a implementação digamos, de modos de produção mais circulares e também de construções inteligentes e com gestão mais eficiente de fluxos e, em particular, de energia, onde a estimativa também de uma taxa de utilização circular de materiais na UE bastante baixa ainda e, portanto, com uma margem de progressão bastante significativa, portanto, de 12%. Por último, a área da industrialização e da modularização, com a construção modular 3D volumétrica, a construção modular em painéis 2D ou a construção híbrida, a ter, digamos, uma perspectiva de crescimento e de adoção bastante interessante para o período 24-28, cerca de 7,9% ao ano. Portanto, a expectativa de que dentro daquele ritmo de crescimento da construção residencial possamos ter um ritmo mais acelerado de construção, que será construção industrializada ou modularizada. Vou avançar, estou mesmo a terminar, para barreiras à inovação e ao investimento, também aqui num inquérito desenvolvido pelo Banco Central Europeu. 82% das empresas ligadas à construção identificam barreiras muito significativas ligadas à disponibilidade de competências, portanto, reafirmando aquele desafio que tinha salientado atrás. 67% com barreiras regulamentares, isto é um facto, isto é, muitas vezes não é fácil inovar porque a regulamentação é um grande inibidor da inovação. Portanto, uma segunda barreira importante. A terceira, disponibilidade de financiamento, também não é estranho. Nós sabemos que o setor da construção é um dos setores que tem mais baixo acesso, tipicamente, a incentivos à inovação, à I+D, à inovação produtiva. E, por último, a barreira da incerteza sobre o futuro. Portanto, 80% das empresas, no fundo, sentem níveis de incerteza significativos face ao futuro, em parte, seguramente, em função desta incerteza também dos próprios aspectos regulamentares e, portanto, isso dificulta a tomada de decisão em matéria de
inovação. Pronto, muito obrigado, eram estes os temas que vos trazia. Muito obrigado.